Bom dia, mais uma live, não desista. Deus esteja abençoando sua sexta-feira, seu final de semana, que com certeza vai ser um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Vamos agora fazer a nossa leitura do nosso devocional, né? Mas antes eu quero dar alguns recadinhos. Você que não nos segue no nosso canal no YouTube, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, coloque todas as notificações para você sempre ser avisado quando a gente estiver ao vivo. Às 20 horas a gente quer te convidar para assistir a reprise no YouTube. Então 20 horas vai passar o vídeo de estreia, tá bom? Deus abençoe sua vida. E não esqueça de compartilhar com outras pessoas se essa live te edifica, se essa live abençoa a sua vida. E você possa, além de seguir o canal, curtir, compartilhe com o máximo de pessoas. E não deixe de colocar nos comentários da onde que você está falando, o horário que você está assistindo a live. É muito importante para nós sabermos da onde que você é, que horário que você está assistindo, qual horário você está acompanhando. E pode deixar no comentário também os seus pedidos de orações. Amém? Amém. Deus te abençoe. O Nicolas vai ler o capítulo de 1 Pedro 2, do 9 ao 12. O tema da live é: você tem sido exemplo? Mas vocês são uma raça escolhida, o sacerdote do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. A conduta do cristão. Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que, quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações e assim louvem a Deus no dia da sua vida. Amém. Amém. Vou estar lendo o pão diário aqui para complementar o texto que o Nicolas leu, no capítulo da Bíblia. Uma vida notável. Procure viver de maneira exemplar entre os que não creem. Lendo o obituário de Catherine Hurley, conheci um pouco dessa notável cirurgiã australiana. Na Etiópia, Catherine e seu marido estabeleceram o único hospital do mundo dedicando a vítimas de devastador trauma físico e emocional dos fístulas obstétricas, lesão comum em países em desenvolvimento, que pode ocorrer durante o parto. Ela foi responsável por supervisionar o tratamento de mais de 60 mil mulheres. Catherine, aos 92 anos, iniciava seus dias com uma xícara de chá, o estudo bíblico e ainda fazia cirurgias no hospital. Ela disse aos curiosos que era uma simples cristã e que apenas fazia o trabalho que Deus lhe dera para fazer. Senti-me grata por descobrir sobre sua vida excepcional. Ela exemplificou poderosamente para mim o encorajamento que a Bíblia oferece aos cristãos para viverem de tal forma que mesmo os que rejeitam enfaticamente a Deus vejam seu comportamento correto e deem glória a Deus quando Ele julgar o mundo. O poder do Espírito Santo, que nos chamou das trevas para um relacionamento com Ele, também pode transformar o nosso trabalho ou área de serviço em testemunho da nossa fé. Seja qual for a paixão ou habilidade que Deus nos deu, podemos dar-lhe significado e propósito ainda maior, agindo de maneira que seja capaz de direcionar pessoas a Ele. Aí aqui tem uma pergunta. O que Deus chamou para fazer? Como você pode fazer isso hoje, em nome de Jesus? Jesus
que seu amor e a graça sejam evidentes em minhas palavras e orações hoje. Amém. Amém. Para quem acompanha a nossa live Não Desista, nós começamos na época da pandemia, né, em 2021. E quando a gente fazia as primeiras lives, a gente fazia à noite, né? Geralmente era às 19 horas, né? E a gente fazia no Instagram. Hoje, o que a gente tem como pensamento? De que a primeira hora do nosso dia, a gente precisa entregar a Deus, né? Por isso, a gente preferiu passar para o horário da manhã, né? Que é o horário que a gente tem antes do Nicolas ir para a escola, né? 5h30, mais ou menos às 6. É um horário que mais ou menos a gente já está arrumado e antes dele ir para a escola a gente consegue fazer. Então, isso não foi o fato de fazer a live tão cedo, né? Que as pessoas falam, mas é muito cedo, né? 5h30, 6, não sei o quê. Mas foi proposital, realmente foi proposital, porque a gente tem aprendido que quando a gente consagra as primeiras horas da nossa manhã para Deus, né? A gente passa o restante do dia de outra forma. E eu não sei, né, meu esposo e meu filho, mas eu tô falando de mim. Eu sinto falta, os dias que a gente não faz, porventura se tem alguma coisa, igual essa semana mesmo, teve alguns dias que Nicolas não foi para a escola, a gente acabou não fazendo, eu sinto falta. É como se o meu dia fosse arrastado. Eu me sinto assim, me arrastando durante o dia. Eu não tenho um dia tranquilo, um dia legal, simplesmente porque a gente não fez o devocional, é como se estivesse faltando alguma coisa. Então, como que a gente aprendeu isso? A gente aprendeu isso através de uma mentoria de um cantor cristão, né? Ele estava fazendo mentoria, a gente decidiu fazer essa mentoria, e essa mentoria falava sobre propósito, que foi um pouquinho do que o Pão Diário falou, né? Qual é o nosso propósito nessa terra? Para que a gente veio, né? A gente nasceu para quê? Então, quem ainda está em dúvida sobre isso, apesar de ser cristão, né, ou ser cristão, quem ainda tem dúvida sobre propósito, sobre o que realmente veio fazer na Terra, acaba não levando, às vezes, a vida espiritual de qualquer maneira, fazendo as coisas de qualquer maneira. Só que o nosso devocional de hoje, o tema é: você tem sido exemplo? Porque nós somos constantemente vigiados, não só pelas pessoas que não estão na presença do Senhor, pelas pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, mas às vezes até pelos nossos irmãos da igreja. Nós somos vigiados o tempo todo, não tem jeito, né? Os nossos irmãos de caminhada às vezes ficam de olho na gente também para ver se a gente não vai escorregar, né? Se a gente não vai fazer alguma coisa errada, né? Eu não sei, é uma coisa assim que não entra muito na minha cabeça, não deveria ser assim, eu penso que não deveria ser assim, mas infelizmente é. Mas o que eu penso disso? Eu penso que a gente precisa sim testemunhar de Cristo, porque nós nascemos, na própria palavra de Deus fala, o nosso propósito é adorar a Deus, né? É glorificar a Deus, ser, vamos dizer assim, um mini Cristo aqui na Terra, né? Então nós somos Cristo aqui na Terra. Nós precisamos fazer esse papel. Então, assisti até um testemunho de uma mulher que ela falava sobre isso. Ela falava que é importante, principalmente as pessoas não cristãs, verem a forma como a gente age como mulher, como mãe, como esposa. Isso tudo é uma forma de testemunhar, porque às vezes a gente acha que testemunhar é a gente chegar pro irmãozinho e falar assim: hein, você precisa ir na igreja, hein? Ó, vou te chamar para ir domingo lá na igreja. Você vai, né, comigo, né? Não é isso que é testemunhar. Testemunhar é a nossa forma de agir, né? Muitas vezes a gente está no meio de algumas pessoas, surgiu algum assunto e a gente falar da nossa fé, a gente falar do que a gente acredita, que Deus fala na palavra sobre aquele assunto, né? A gente expor a nossa fé. Muitas vezes a gente estar num local e as pessoas observarem mesmo a forma como a gente se comporta, a forma como a gente se comporta com o Nicolas, como mãe do Nicolas, eu como esposa do Gustavo, entendeu? Então as pessoas estão o tempo todo nos observando. A gente tem uma pessoa que é nossa amiga, né? Ela sempre fala, ela não é evangélica, ela sempre fala:
eu sempre fico procurando alguma coisa na vida de vocês, não é, amor? Ela sempre fala isso. Uma traição, uma traição, uma coisa errada, né? Alguma coisa que desabone o comportamento de vocês, mas eu não consigo achar. Claro que a gente não é perfeito, né? Mas já são praticamente 15 anos de casado e 16 de relacionamento. Sim. E a nossa amizade falou isso aí. E a nossa amizade com essa pessoa é mais de 30 anos. Eu conheço essa senhora, essa família toda, né? Não só ela, mas a família toda dela. Já tem mais de 30 anos, desde a época que eu era solteira. Meu pai também, a gente era muito pequeno, eu e meu irmão, né? Meu pai, minha mãe. Então, assim, já é uma amizade de muito tempo. E ela esses dias soltou isso, conversando com a gente. Eu fico procurando uma coisa que desabone o comportamento de vocês, mas uma traição, alguma coisa errada, mas eu não acho. Eu não ouço ninguém falar de vocês. Então, assim, claro que a gente ouvir isso, se a gente, quando a gente volta lá, né, em algumas lives que a gente falou sobre orgulho, né, principalmente a que foi postada ontem no nosso canal no YouTube, que a soberba precede a queda. Se a gente ouvir isso e ficar assim, não, eu sou maravilhoso, a gente vai se ensoberbecer, né? A gente vai se orgulhar. Só que, não que a gente deva usar para essa finalidade, para se orgulhar, mas a gente precisa ter realmente a vigilância do nosso comportamento. O nosso modo de ser, o nosso modo de agir, as nossas crenças, a forma como a gente expõe o que a gente aprende na palavra de Deus. As pessoas estão observando, elas estão olhando. E muitas vezes é isso que vai levar elas a Cristo. É isso. Nem sempre o que vai levar ela a Cristo é você falar assim, hein, domingo, vamos lá na minha igreja? Nem sempre é isso. Muitas vezes é o seu comportamento que vai levar a pessoa a Cristo. É a forma como você está pensando, como você está agindo, como as pessoas estão te observando, como você é na sociedade. É isso que as pessoas querem ver. Elas querem ver diferença, elas querem ver que você é sal, realmente, e que você salga esse mundo, que você é luz, que você tem a luz para clarear a escuridão da vida de muitas pessoas. Então, nós temos essa responsabilidade de estar sempre vigiando, de estar sempre nos policiando, e até às vezes os nossos irmãozinhos na fé, que às vezes estão mais fracos na fé, estão mais fracos espiritualmente, ou são aqueles irmãozinhos novos convertidos, nós precisamos dar testemunhos também, inclusive para eles. Então que a gente possa, né? A gente não está falando aqui de perfeição não, a gente está falando de testemunhar Jesus para as pessoas. Então que a gente possa ter esse cuidado todos os dias de testemunhar Jesus, né? Da forma como a gente vive na sociedade, para todos, para os não cristãos e para os nossos irmãos da fé também que estão nos observando. Amém? Em nome de Jesus. Vamos passar para o nosso período de oração. Pai, eu quero te agradecer, Senhor Jesus Cristo, e pedir discernimento e sabedoria para o modo de nós agirmos na terra. Não somente na igreja, sermos cristãos, Senhor Deus, mas em todos os lugares sermos exemplo, no trabalho, na rua, em casa, em qualquer lugar onde nós estivermos, Pai, que possamos, Senhor Jesus Cristo, mostrar um pedacinho do que o Senhor é, Senhor Deus, nos ensina aqui na terra, Pai, para que possamos ser exemplo e semelhante ao Senhor, Pai. Por mais difícil que seja, não estou dizendo que somos perfeitos, mas que em nome de Jesus possamos andar vigilante para que não venhamos cair e envergonhar a Tua palavra e o que nós pregamos, Senhor Jesus Cristo. Senhor, abençoe, Senhor Deus, no decorrer desse dia, guarde nossos adolescentes, jovens, Senhor Deus, crianças, e em nome de Jesus, os estudantes, que o Senhor se guarde por mais esse dia, livrando-nos de todo o mal, Pai. Abençoe, eu clamo a Ti por cura física, cura emocional, cura financeira, Senhor Deus. Que em nome de Jesus possa ser todo restabelecido e principalmente espiritual, como clamamos todos os dias, Senhor. Nos dê sabedoria e discernimento para que possamos viver conforme o Teu querer, a Tua vontade, não o que achamos que é certo, Pai. Porque às vezes o que nós achamos que é certo, o Senhor abomina, Pai. Às vezes nossos olhos estão tão cegos com o pecado que achamos o que o errado é certo, Senhor Deus, e o certo é errado. Que o Senhor tenha misericórdia e discernimento, Senhor. Abra as vendas dos nossos olhos para que possamos enxergar o que Te agrada e não o que agrade o nosso corpo.
Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique na paz, o Senhor é contigo, somente não desista. Deus abençoe. Não esqueça de Ótimo final de compartilhar. semana. Clica aqui embaixo no quem for acompanhar pelo YouTube. Vai aqui embaixo, tem um sinalzinho, inscrever-se, um sininho, ativa ele e coloca todos e compartilha para o máximo de pessoas para vidas serem abençoadas. Amém. E não se esqueça que amanhã tem Pílulas de Sabedoria no YouTube também. Ative, por isso que é importante, ative as notificações, todas as notificações, que você vai receber uma notificação do YouTube de que o vídeo está no ar, e aí você vai conseguir assistir. Deus abençoe seu final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Amém. Amém. Tchau.